Você vai ouvir agora mais uma importante mensagem bíblica, compartilhada na Igreja Batista Sal da Terra. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo falar com você. Lucas capítulo 19. Uma palavra que eu não preguei aqui em Braslândia há um bom tempo. Procurei nos meus esboços, nas gravações, eu não tinha essa palavra pregada ainda. Lucas capítulo 19. O versículo eu não vou falar ainda. Vou pregar ela hoje. Vamos gravar e enviar para o pessoal. Estamos enviando as pregações. Se você não está recebendo no seu WhatsApp as pregações de nossa igreja, eu peço que você receba. Pastor, como é que eu faço para receber as pregações no meu WhatsApp? Você vai enviar um WhatsApp para o WhatsApp de nossa igreja, que é o 9695-1230. 9695-1230. E aí você vai mandar o seu WhatsApp dizendo, pastor, aqui é o fulano de tal, eu quero receber as mensagens. E aí o que eu vou fazer? Obrigado, Felipe. Eu vou adicionar o seu número lá na lista. E vou enviar para você 2 pregações por semana. A gente não manda mensagem de bom dia não, nem correntes não. Se bem que tem umas correntes que são importantes. Mas não mandamos nenhuma corrente, é só a pregação mesmo e às vezes aviso de nossa igreja. Mas aí você tem que ter o número salvo na agenda do seu celular. Porque como a gente usa a lista de transmissão, só recebe a pregação quem está com o nosso número salvo na sua agenda. Então você vai salvar o nosso número na sua agenda, depois enviar uma mensagem para a gente, aí eu te adiciono lá e você vai receber as pregações semanalmente. Tem irmão que falou, pastor, eu parei de receber a mensagem. O senhor parou de mandar? Eu falei, me dá teu celular, telefone aí. O nosso número não está aqui. É que eu formatei o celular. Por isso você parou. Aí salvei o número de novo, voltou a receber de novo. Inclusive a gente mudou a vinheta da pregação. Alguém percebeu que a gente mudou a vinheta? Só Alzenir e o Felipe perceberam, queridos. A irmã Jane percebeu também, irmã Jane? Ficou melhor ou pior, irmã Jane? Achou que ficou melhor? No começo, assim, quando a gente muda, parece, a gente fica um pouco assim, acha um pouco ruim. Mas depois acostuma. Porque eu tive um problema com direitos autorais no YouTube. Verdade verdadeira. E aí eu tive que pegar uma música que não tivesse copyright. Foi o que eu fiz e agora estamos com liberdade para usar na nossa vinheta. Vamos lá então, Lucas capítulo 19. Eu vou falar sobre um homem baixinho. Um probleminha aqui. Está mutando aí ou é um mau contato aqui mesmo? Contato mal? Deixa eu trocar de microfone então. Vamos ver nesse outro, se esse outro eu consigo pregar também. Vamos lá. Saúde dos bons com a paz do Senhor. Vamos ler essa noite Lucas capítulo 19. Versículo 1 diz assim. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Você pode fechar os olhos um pouquinho? Eu quero que você ore assim, Senhor, fale comigo essa noite por intermédio da tua palavra. Fala comigo essa noite, através de tua palavra. Senhor, como tua palavra é preciosa, como a Bíblia é especial, Senhor, e sempre nos edifica, sempre nos consola, nos conforta, nos fortalece. Na tua palavra, Senhor, encontramos, Senhor, um bálsamo que cura a nossa alma. Muito obrigado por tua palavra. Honra a tua palavra essa noite, mais uma vez, Senhor.
e abençoa os teus filhos por intermédio dela. Nossos corações estão abertos e desejamos ser por ti ministrados essa noite, por teu Espírito Santo. Que teu Espírito, sim, tenha o primeiro lugar, Senhor, todo o tempo aqui, neste templo, através de nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Interessante essa história. Ficou muito conhecida também através de um hino do Regis Danese, que o Regis Danese interpreta, né? Como Zaqueu, quero subir e tal. No mais alto, o pessoal nem sabia quem era Zaqueu, mas depois da música, alguns tiveram curiosidade de pesquisar quem era ele. Eu quero falar sobre ele. Ele era como se fosse hoje um auditor fiscal da Receita Federal. Ele era um funcionário público, cobrador de impostos. Ele não era bem visto pelos irmãos dele judeus. Porque ele era judeu, cobrava imposto para os romanos oprimiam os judeus, logo ele era um funcionário de Roma para a opressão, digamos assim, dos judeus. Os zelotes, então, odiavam ele. E o que aconteceu? Mas mesmo assim ele não ligava muito, se tornou um cobrador de impostos, um publicano, e não apenas um publicano, mas o maioral dos publicanos. Era comum naquela época até os cobradores de impostos até cobrarem a mais dos comerciantes, dos cidadãos. Se alguém tinha que pagar 1.000 de imposto de renda, ou de ICMS, ou de IPI, ou de IOF, ou de ITBI, ou de IE, ou II, que o que não falta no Brasil é imposto, ele cobrava um pouquinho a mais também, era a praxe da época. E nós vemos aqui do próprio relato dele, ele fala assim, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, vou restituir 4 vezes. Mas com certeza ele tinha defraudado algumas pessoas. Ele era alvo do ódio de muitas pessoas, mas ele estava bem na fita, porque ele era rico até, né? E muitas pessoas têm essa pretensão de serem ricos. Como se for rico, vai estar tudo ótimo, como se o dinheiro fosse resolver todos os problemas, e não é bem assim. Ele tinha outra característica, que ele não era muito alto, não. Ele era baixinho. Tinha essa característica. Talvez é por isso algumas pessoas até se identifiquem mais com Zaqueu, com a história de Zaqueu. O baixinho tem algumas dificuldades, pegar uma coisa mais em cima e tal. Eu me lembro quando eu era criança, que eu fui assistir um jogo do Flamengo e São Paulo pela Copa do Brasil, no Mané Garrincha. Isso tem uns 20 anos mais ou menos, eu e meu pai. E lá no meio daquela multidão, meu pai foi estacionar o carro, e eu fui para a bilheteria, e o que aconteceu? Me perdi do meu pai. E fui assistir o jogo sozinho. Por um acaso, encontrei um outro conhecido meu, terminei de assistir o jogo com ele e voltei de ônibus para casa. Eu acho que eu devia ter uns 12 anos, mais ou menos. Minhas memórias não são muito boas, porque o Flamengo, nessa ocasião, perdeu para o São Paulo. O Romário estava jogando, saiu aos 35 do segundo tempo, mais ou menos. Mas não importa que o Flamengo perdeu aquele dia, porque hoje ele ganhou. E você tem que perseverar. E no final, a vitória vai ser certa. Então, não olhe para as dificuldades, queridos. E o que aconteceu? Eu estava lá e estava muita gente em pé. Estava muita gente em pé. Ali, e eu não conseguia ver o jogo, porque eu era baixinho. E eu não consegui ver, estava todo mundo de pé. Naquela época, o Mané Garrincha, tinha até o cimentão para o pessoal sentar, mas o pessoal ficava em pé, eu não conseguia assistir. Então, olhando para a história de Zaqueu, eu me lembrei dessa história aqui, dessa minha vivência. Eu sei que Zaqueu estava vivendo a vida dele normalmente, até que Jesus aparece na história. E a vida dele começa a mudar. E Jesus tem essa aptidão, essa capacidade de transformar vidas, de mudar vidas, de impactar vidas. E por isso eu gosto de Jesus. Porque tem muita gente precisando dessa mudança. Tem muita gente que está vivendo a vida, mas não está legal. Não está bem. Precisa de uma mudança. Uma mudança que somente é possível em Jesus Cristo. Certamente Zaqueu ouviu falar muitas coisas de Jesus. Ouviu falar, talvez, dos milagres que Jesus realizou. Pois é, Zaqueu. Eu vi Jesus curando um cego, o cara era cego de nascença. Jesus chegou lá com barro, colocou no olho, o cara ficou enxergando depois. Eu vi Jesus expulsando um demônio de uma mulher que tinha 7 demônios, expulsou foi 7 uma vez. Uma tal de Madalena, lá Maria Madalena.
E depois ela ficou uma santa, mudou de vida completamente. Eu vi falar de Jesus, que ele se encontrou com um tal de Nicodemos, e ele era fariseu, mas mesmo assim ele falou tanta coisa para o Nicodemos, Nicodemos mudou de vida. E ali uma curiosidade foi começando a crescer no coração de Nicodemos. De Nicodemos não, de Zaqueu. Mas será que era curiosidade? Será que era só curiosidade? Irmão, não subo no pé de planta para ver alguém só por curiosidade, não. Talvez eu pudesse até fazer isso quando era criança. Mas hoje adulto, eu não vou subir em pé de árvore para ver ninguém por curiosidade, não. Algo mais do que curiosidade estava crescendo no coração de Zaqueu. E é certo que era uma fé, que foi crescendo, crescendo e crescendo. Ele permitiu que essa fé crescesse. Um desejo de conhecer Jesus foi crescendo no coração de Zaqueu. E com certeza, à medida que as pessoas falavam sobre Jesus, uma fome por Jesus Cristo ia se instalando no coração dele. Uma sede por Jesus, uma fome por Jesus, uma sede por Jesus, uma fome por Jesus, por pelo menos conhecê-lo. E quando você é curioso a respeito de uma pessoa, você fica fazendo perguntas a respeito dessa pessoa. Pensou que ele tenha perguntado para outras pessoas que se encontraram com Jesus, como é que ele era, o que ele tinha feito. E quando você fala sobre Jesus para as pessoas, vai gerando no coração das pessoas um desejo de conhecer Jesus. Quando você apresenta esse Jesus que você conheceu, as pessoas, é certo que algo especial vai crescendo no coração dessas pessoas. Para que elas possam crer, é necessário que você pregue, é necessário que você fale. E então, olha a notícia que apareceu lá na terra de Zaqueu. Jesus está entrando na cidade, Jesus está na área. Jesus está passando por nossa cidade, Zaqueu. E ele, caramba, minha oportunidade de conhecer ele. Eu não posso perder essa oportunidade. Irmãos, tem oportunidade que tem cabelo na testa e é careca na nuca. Que existem oportunidades que você só pega quando ela está vindo. Porque depois que passa, se a careca na nuca, você não consegue agarrar. Você só consegue agarrar quando está vindo. Existem pessoas que têm recebido de Deus oportunidades. E têm deixado essas oportunidades passar. Talvez hoje você está vivendo um momento único na tua vida. Nunca que imaginava que ia estar nessa igreja hoje. E está. Nunca que imaginou que ia se ver lendo a Bíblia, está lendo a Bíblia, está participando de um grupo. Tem algumas pessoas hoje que estão trazendo um significado especial para a tua vida, que estão te ajudando na fé. Não deixe essa oportunidade passar. Não deixe essa oportunidade passar. Está vendo nos teus 40 anos, tu nunca viveu uma fase, um momento, como você está vivendo hoje. Não deixe essa oportunidade passar. Isaac, eu falo, essa oportunidade vai passar não. Eu vou lá ver ele. Eu quero ver Jesus, eu quero ver se é verdade mesmo, se ele cura. Eu quero ouvir as palavras dele. Diz que ele pregou lá numa montanha, um tal de um sermão do monte. Eu quero ouvir o que ele tem para dizer, se é verdade, eu quero ouvir. Eu quero conhecer esse Jesus. Mas aí, quando ele quis se encontrar com Jesus, teve uma estrada de tijolos amarelos que seguiu até Jesus. Quando ele chegou, as pessoas estavam todas de braços abertos para receber ele. E havia uma carruagem para levá-lo até Jesus. Jesus estava para receber ele de braços abertos. Foi assim? Não foi. Foi só dificuldade, queridos. Irmão, você quer voltar para casa bêbado hoje? Não falta bar aberto. Não falta gente que te ofereça bebida. Mas quando você quer ir para a igreja, menino, tudo dá errado. Criança fica doente. Você briga com o vizinho. A esposa está na TPM mesmo no dia de você ir para o culto. E briga. Aí você fala, eu não vou para a igreja hoje não. Brigou. E o que a igreja tem a ver? Briga com a esposa, agora não vai mais para o culto. Tudo dá errado, dificuldade. Zaqueu, na hora que chegou lá, uma multidão de gente. Ele teve uma ideia muito brilhante de ver Jesus. 5.000 pessoas teve a mesma ideia que ele. Chegando lá, dá licença, eu queria ver Jesus, eu queria chegar pertinho. Desculpa, meu amigo, mas você não é preferencial aqui não. Eu também quero, eu estou doente também, eu levei um tiro, eu estou precisando de uma ajuda, o outro conta dificuldade. Ninguém queria dar lugar. Eu vou te falar, se você for pela cabeça da multidão, tu não vai seguir a Cristo não. Eu queria dizer para você que você vai vir para a igreja e todo mundo vai te abraçar, vai dar beijinho no seu rosto, você vai te chaleirar.
Mas não é, querido. Às vezes tu chega na igreja, na porta da igreja tem irmão que olha com rabo de olho para você. Olha de cima até embaixo, aí vira para o outro lado. O outro irmão, você encontra mesmo uma pessoa que tinha te emprestado, se tinha emprestado dinheiro para ele nunca mais pagou. E ele está na igreja, é o obreiro da igreja. Aí você fala para mim quem é, para eu ter uma conversa com ele depois do culto. Mas você vai desistir de Jesus Cristo por causa disso agora? Porque tem uma irmã fofoqueira na igreja? Porque tem um irmão trapaceiro na igreja? O que tem a ver ele com a igreja em si? Faz parte, a igreja está aberta para receber todo tipo de gente. Recebe a prostituta, recebe o homossexual, recebe o bandido, recebe o mentiroso. Tem um monte de mentiroso que está presente no culto aqui hoje, que precisa se converter. Sabe? Recebe o fofo, recebe. Mas você não pode ligar para isso daqui. Eu falo, não quero saber não, eu vou. E ele não desistiu, diante dos obstáculos, ele estava disposto a superar os obstáculos. Que a gente possa ter essa determinação. Tem dificuldade? Tem, mas eu vou. Eu vou para a igreja, mas tem lama. Choveu agora na hora do culto, eu estava com um sapato, com um escarpão novinho. E pisei logo na lama ali, naquela lama em frente à igreja. Mas essas dificuldades é as mínimas ainda, queridos. É diferente de dificuldade para ir para o trabalho. Sai de casa 5 horas da manhã, 6 horas da manhã para ir para o trabalho, pega ônibus lotado. Agora a igreja, porque tem que andar um pouquinho, agora já não vai mais. Então, só que eu falei, eu vou. Estava a multidão lá, tentou para um lado, para o outro, não conseguiu. Aí o que ele fez? Ele falou, eu vou. Ele usou a inteligência dele. Ele usou a inteligência dele. Ele está aí nessa direção, olhou lá na frente uma árvore, o que ele pensou? Vou subir na árvore, Jesus passa embaixo e eu vou ver ele. Oh, queridos, se ele visse tão somente a Jesus Cristo, ele já estaria satisfeito. Isso é de uma profundidade tão grande. Chega uma hora que a tua fé brota no teu coração e você diz, Jesus, se eu tão somente ver a tua face, eu estou satisfeito. Moisés chegou numa conversa com Deus, eu rogo uma coisa, mostra-me a tua glória, mostra-me o teu rosto, isso me basta, eu só quero ver o teu rosto. Está lá, correu, subiu na árvore, porque era baixinho. A própria altura dele foi uma limitação, digamos assim, nele próprio. E às vezes existem obstáculos externos e existem obstáculos que estão em nós mesmos. Se às vezes são pessoas, distâncias, dificuldades que nos impedem de estar na presença do Senhor, às vezes tem coisa que está dentro de nós. Mas como é que eu vou buscar Deus se eu ainda fumo? Como é que eu vou buscar Deus se eu ainda sou a moça mais namoradeira do meu colégio? Como é que eu vou buscar Deus ainda se eu ainda tenho tanto ódio dentro de mim? Se eu sou essa pessoa tão pequena? Se eu sou essa pessoa tão pequena? Irmãos, e esse inclusive é a prioridade de Jesus Cristo. Não olhe para si não, olhe para Deus. Olhe para Deus. Eu fico imaginando, eu não sei, tipo assim, ele era maioral dos cobradores de impostos. Eu não acho que ele seria tão jovem assim não, sabe? Para alcançar aquela posição, normalmente é algo que você conquista com o passar do tempo. Digamos que ele tenha lá 40, 50 anos. Eu não vou perguntar para o Oliveira quantos anos ele... Quantos anos você tem, Oliveira, aqui entre nós, assim? Não precisa dizer não. Digamos que o Oliveira tenha 45 anos. 45, aqui entre nós. Imagina o Oliveira subindo uma árvore. Depois do culto, Oliveira, para ilustrar a nossa pregação, eu queria que você subisse naquela árvore ali, que está em frente à igreja. Só para a gente entender melhor o que aconteceu. Já pensou? Quando eu era criança, eu era rato para subir em árvore. Era igual um macaquinho. Esses dias eu fui subir numa árvore, irmão, eu suei, cheguei suado lá em cima. E é que eu só tenho 33, 30 e poucos. E o que acontece? Eu fico imaginando aquele velho subindo na árvore. O Zaqueu subindo lá com aquela dificuldade. E as pessoas, e os meninos ali, olhando para Zaqueu subindo na árvore. Ah, o que você vai fazer aí em cima? Talvez ele até encontrasse outra criança lá em cima também. Alguma outra pessoa lá em cima. E o que as pessoas iam dizer? E o que as pessoas iam dizer dele? E se ele encontrasse um outro cobrador de imposto? E as pessoas quando vissem ele lá em cima? Ah, queridos, se você for se preocupar com o que as pessoas vão dizer de você, você não vai subir na árvore. E você
não vai ver Jesus. Se você for se preocupar com o que as pessoas estão falando a respeito da sua fé, aí não vai dar não. Zaqueu usou a inteligência dele, subir na árvore, vai passar por ali. Irmãos, existem pessoas que são tão inteligentes, mas para a fé em Jesus Cristo são tão burros. Não tem atitude, não usa a cabeça. Como líder de célula, como um obreiro, não usa a cabeça. Para vender Herbalife, e faz contato, e marca reunião, e liga para um, liga para o outro, e usa inteligência, e esse produto é bom demais, e ele emagrece, mas eu sou magro, mas ele engorda também e tal. Não sei como é que alguém já recebeu essas propostas. Tinha um vendedor de Herbalife que falou isso, que emagrecia, eu falei que eu era magro, não, mas engorda também, é só você tomar em maiores quantidades. Nem um gênio da lâmpada faz tantas coisas quanto esse teu produto aí. Mas para as coisas do Senhor, tem que ir aquela coisa apática, não usa a inteligência. Eu quero usar minha inteligência a serviço da vida. Eu quero usar minhas capacidades a serviço do Senhor também. Por que ele subiu na árvore? Queria ver Jesus. Ele tinha um desejo no coração dele de ver Jesus, de conhecer Jesus. E esse desejo que ele tinha resultou em uma ação. Aquele desejo resultou em uma ação. Sabia que tem gente que deseja ficar rico e nunca fica? Porque só tem um desejo, não tem ação. Teve um irmão da igreja que chegou, um irmão novo convertido na igreja, falou: pois é, pastor, eu queria ficar rico igual o meu pai. Eu fiquei feliz, né? Perguntei: seu pai é rico? Ele: não, meu pai também queria ficar rico. Eu queria ficar rico igual o meu pai. Tem gente que só quer, só desejo, mas não tem atitude. Parabéns para vocês que estão aqui hoje. Agora eu te pergunto, você tem um desejo no seu coração de conhecer mais a Jesus Cristo? Você tem um desejo no teu coração de conhecer a Jesus Cristo? Mas é um desejão ou um desejinho? É um desejo mesmo forte, um desejo? Ou um desejozinho pequenininho? Você pondere agora. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, é o que diz a palavra. Buscar-me-eis e me encontrareis quando tiverem um desejinho no coração de vocês. Aí eu vou estar ali na esquina. Não. Para encontrarmos o Senhor, nós devemos ter um desejo genuíno. Tem gente que para ver o Justin Bieber, dorme na fila. Chega com 2 dias de antecedência, arma a barraca. E na prova do Enem, chega atrasado. Vocês já viram essas fotos já no Facebook? Chega atrasado. Porque o desejo de ver o Justin era maior do que o desejo de fazer a prova do Enem. Quando você deseja uma coisa de verdade, igual quando uma pessoa está precisando de um emprego. A entrevista do emprego é 10 horas. Marcou 10 horas, ele chega lá 9 horas, 9h30. Para dar tempo de respirar, tomar uma água, ajeitar a gravata. Diz que o cara chegou para procurar um emprego, era 8 horas da manhã, chegou 10 horas. Aí na hora da entrevista, 10 horas, você veio aqui procurar um emprego? É você que está querendo esse emprego? Ele, cara, não, é para o meu irmão que ficou em casa. O cara não queria um emprego. E assim, tem um desejo de Jesus Cristo de verdade no teu coração? Irmãos, eu acho muito legal, porque tem vários irmãos que vêm de Taguatinga e Ceilândia para estar aqui. Eu posso citar o nome de várias pessoas aqui, está o Daniel ali, está o Leandro, o Rodrigo, vem da Ceilândia, o Bruno, percorrendo aí, ida e volta, vai dar, tipo, 80 quilômetros. Os irmãos que vieram da Vendinha na van, só fora que teve alguns que para pegar a van, ainda teve que andar ainda, tipo, 1 quilômetro a pé, na lama, na Vendinha, que não é um lugar tão seguro não. Mas o desejo de estar aqui nesse momento, de viver esse momento, era um desejo mais forte. E eu vou falar a verdade, quem tem desejo de ver Jesus, vê. E quem não tem, não vê. Não adianta. Não vai ser uma bala perdida aqui que vai acertar não, queridos. Se você tiver um desejo de verdade, o Senhor Jesus vai se revelar a você. Está lá, Zaqueu, em cima da árvore, esperando Jesus passar. O que ele tinha na cabeça? Jesus vai passar aqui. Eu vou olhar para ele. Vou ver o rosto dele, a forma como ele trata com as pessoas. Mas aí, ele não contava com a astúcia de Jesus. Ele não contava com o amor de Jesus, com o sobrenatural de Jesus, e Jesus o surpreende.
Jesus vai se aproximando, se aproximando, se aproximando. E o coração de Zaqueu vai batendo mais forte, mais forte, mais forte. Imagina que Zaqueu estava ali naquela caixa de som ali, mais ou menos. Jesus vai chegando, muita gente ao redor. Quando tem muita gente, não dá para você andar muito rápido. Vai se aproximando, aproximando. Aí Jesus olha, e o Zaqueu deve ter ficado morrendo de vergonha. Jesus olhando para ele. Talvez ele até pensaria assim, que Jesus diria, quem é aquele doido ali? E Jesus olha para ele, Zaqueu, desce depressa. Hoje eu vou ficar na tua casa. Surpreendeu todo mundo. As pessoas que estavam ali, ué, Jesus conhece Zaqueu? Jesus sabe quem é esse cara? E Zaqueu não imaginava isso. Zaqueu não esperava isso. E ali o coração dele com certeza batendo forte. Desce depressa. Talvez dissesse, deixa eu chegar perto de Jesus que eu sou amigo dele. Eu sou amigo dele, ele vai jantar na minha casa hoje. E ali Jesus começa a conversar com ele. E se eu fosse Zaqueu, a primeira coisa que eu teria perguntado era, como é que você me conhece? Talvez Jesus diria, te conheço antes da fundação do mundo, porque foi eu que te criei. Eu que te formei, você estava no ventre da tua mãe, entretecido. E eu já te conhecia. E ali mesmo eu já te amava. Expressões que sem sombra de dúvida se aplicam a todos nós aqui essa noite. Porque o Senhor te conhece. Te conhece pelo nome, nem pelo CPF não, pelo nome. Conhece você de verdade. Jesus conhecia Zaqueu. Jesus conhecia aquele coração. Jesus não foi ali sem ver, sem para quê. Jesus foi com o endereço certo. Jesus sabia para onde é que ele ia. Eu fico imaginando Zaqueu ali em cima pensando, Jesus vai passar aqui. E eu vejo Jesus caminhando, pensando, ó, Zaqueu está passando atrás daquele pessoal ali. Daqui a pouquinho ele vai subir na árvore. Eu vou esperar uns minutinhos aqui para esperar ele subir lá. Quando estiver subindo, então eu vou lá e vou me encontrar com ele. E vou mudar a vida dele para sempre. E a vida dele nunca mais vai ser a mesma. Glórias. Desce depressa, Zaqueu. Irmãos, quando o Christian desce escada, eu não falo para ele descer depressa, não. Eu falo para ele descer devagar. E uma árvore também, se você for descer depressa, você corre risco de se machucar. Eu não imagino que Jesus queria que literalmente ele voasse daquela árvore no chão. Se bem que diz o versículo 6 que ele desceu a toda pressa. Mas eu vejo aqui embutido aqui nessa expressão um sentido de imediaticidade, de improrrogabilidade. Aquele chamado, aquela situação, aquele momento, aquela vivência, aquele tempo era para ser vivido naquele exato momento. Não podia ser prorrogado mais. Não podia mais deixar para amanhã. E existem muitas pessoas que têm deixado a fé para depois, para amanhã. Têm deixado as decisões para amanhã, como a decisão do regime, da dieta. O pastor já vai dar uma ordem para todo mundo aqui que quer fazer dieta. Hoje à noite, ninguém toma refrigerante, nem coma fritura. Vamos começar na segunda não. Vamos começar agora, domingo à noite, depois do culto. Vamos todo mundo para o Subway. Vamos pedir um suco de laranja da fruta e comida natural. Existem decisões, queridos, que nós não podemos deixar para amanhã. Talvez você está simpatizando da fé há muito tempo, mas não se decidiu ainda. Você tem que decidir de que lado você está. Não, eu vou tomar uma decisão, pastor. Essa palavra é para mim. Porque eu estou prorrogando, tem tempo, uma série de decisões. Mas eu vou descer dessa árvore imediatamente. Imediatamente. Zaqueu, eu vou para a tua casa, Zaqueu. Se fosse minha mãe, Lourdes, desce depressa que eu vou ficar na sua casa. Ela, mas eu tenho que arrumar a minha casa. Eu tenho que arrumar a minha casa. Né? Se bem que a casa da minha mãe, você pode chegar sempre vai estar arrumada. Mas se alguém disser que vai, ela vai querer mudar algum móvel de lugar, sei lá. Mas a gente sempre quer ajeitar para receber melhor o convidado. Jesus, já que eu já estou indo, não vai dar nem tempo de você avisar ninguém não, que eu já estou indo, eu vou chegar lá contigo. Eu vou entrar na tua casa do jeito que ela está. Você não vai ter tempo de arrumar essa casa não. Irmãos, eu não tenho dúvida de que isso tem um paralelo com o nosso coração, com a nossa vida. Porque às vezes a gente quer receber Jesus na nossa vida, mas a gente quer ajeitar um monte de coisa primeiro. Eu vou para a igreja, mas só depois que eu parar de fumar. Aí eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja, mas só depois que eu mudar isso na minha vida, que eu ainda brigo muito com minha mulher.
Quando eu parar de brigar com minha mulher, aí eu vou para a igreja. Quando eu parar de usar droga, eu vou para a igreja. Quando eu casar no civil, eu vou para a igreja. Não, é hoje. Jesus vai entrar na tua casa do jeitinho que ela está. Do jeitinho que ela está. E depois que Jesus entrou, aí foram colocar as coisas no lugar. Talvez se tivesse bebida alcoólica, ele ia guardar, eu não sei. Ou oferecer para Jesus também, não sei também. Eu sei que Jesus entrou do jeito que estava. E casa, é legal a casa, porque casa tem a ver com intimidade. Você não leva todo mundo para a tua casa. Você não leva qualquer pessoa para a sua casa. Você leva as pessoas mais íntimas. Um dia o Eduardo me levou para a casa dele. E eu me senti lisonjeado pelo convite. Porque eu sei que você não costuma levar qualquer pessoa para a sua casa. Mas Jesus diz, não, quero ir para a tua casa mesmo. É para a tua casa, lá onde você mora. Não vai ser um relacionamento superficial, não. Eu quero ser íntimo. Eu quero ser íntimo. Quero estar contigo. O que nós vamos fazer lá, Jesus? Não, eu vou jantar. Vou dormir depois do jantar. E a gente vai ficar conversando. Jesus queria ser um amigo. E Jesus quer ser teu amigo também. Jesus quer te acompanhar no seu dia a dia. Ele quer ser um amigo. Eu não vos chamo de servos. Eu já vos chamo de amigos. Como com Enoque? O que Deus fez com Enoque? Deus realizou algum milagre na vida de Enoque? O que Deus fez de milagres? O milagre foi andar com Deus. Enoque andar com Deus. Esse foi o milagre. E isso é o que nós mais precisamos. O que nós mais precisamos é andar com Deus. É andar com Deus. Jantar, dormir, conversar. Se no primeiro momento Zaqueu pensava que apenas veria Jesus passar, no segundo momento ele ficaria com Jesus. Ele receberia Jesus. Jesus na tua vida é uma coisa que passa? Ou é algo definitivo, que vem para ficar? Que seja algo definitivo. Um dia eu era noivo da Daiane. Falei, vamos casar. Não gostava, ficava triste quando eu tinha que deixar ela na casa da mãe dela. E quando a gente casou, eu não precisava mais deixar ela na casa da mãe dela. Nós estávamos juntos agora em definitivo. Em definitivo. E que você possa oficializar o seu relacionamento com Jesus Cristo, entregando tua vida para Ele. Irmão, estava tudo ótimo a festa, maravilhoso. Aí aparecem uns religiosos filhos da mãe, lá no canto, vai dizer que Jesus está comendo com os pecadores, né? Se Jesus soubesse quantas pessoas que esse Zaqueu enganou, quantas pessoas que esse Zaqueu arrancou dinheiro, Jesus não estava aí conversando com ele. Um monte de pecador, tudo cachaceiro aí com o Zaqueu, tudo na casa dele. Uma Beltrano, Ciclano, tudo amigo de Zaqueu. E Jesus está lá com esses cabos agora. Pode um negócio desse? Irmãos, eu queria dizer que todo religioso é santo, mas não posso falar isso. E tem uns crentes por aí que mais atrapalha do que ajuda. Tem gente aí que se diz que é pastor, que está ensinando tanta coisa errada, que está mais prejudicando o reino de Deus do que ajudando. Mesmo sendo religioso. Então você tem que prestar atenção que tipo de programa é que você está assistindo na televisão. Porque às vezes você está ouvindo pessoas que até são crentes, mas que estão só dando conselho errado para você. Só estão falando coisa errada. Um pensamento completamente fora do esquadro de Cristo. E ainda hoje há muitos religiosos cegos, que são verdadeiros opositores do reino de Deus. Jesus comia com os pecadores. Aí eu quero fazer uma pergunta. Devemos comer com os pecadores? Devemos comer com os pecadores? A resposta é sim e não. Jesus comeu com os pecadores e nós devemos comer com os pecadores. Mas você não deve comer com um pecador se você for se juntar com ele para pecar também. Se você for se juntar com ele para se tornar igual a eles. Que tem um crente que Jesus comia com os pecadores. Aí quando eu vou lá ver o irmão, está no meio dos pecadores, bêbado igual os pecadores, xingando palavrão igual os pecadores, deixando a mulher chorando em casa, igual os pecadores. Não, então você não pode comer com os pecadores. Se você vai comer com os pecadores e fica igual aos pecadores, você não pode comer com os pecadores. Mas se tu vai comer com os pecadores e chega lá no meio dos pecadores, não toma uma gota de pinga, conversa com ele, aconselha todo mundo, e no final faz uma oração com eles, que eu tenho certeza que Jesus fazia isso. Aí sim você pode comer com os pecadores. Mas se for com vontade de comer com os pecadores para ficar dando mau testemunho,
de crente, para os pecadores, os próprios pecadores, depois dizer, para ser crente igual fulano, eu continuo aqui na cachaça mesmo. Aí não coma não. Preste atenção. Pode comer com os pecadores, desde que você tenha salinidade suficiente para não ser modelado por esses pecadores. Pastor, realmente, o pastor está falando a verdade. Eu sei que eu estou nesse caminho de Cristo agora, eu estou querendo abandonar a antiga vida, mas tem hora que eu estou com aqueles meus colegas de faculdade lá, quando a gente sai depois da sexta-feira à noite ali, para a quinta aula, realmente eu percebo que eu perco as estribeiras e eu me excedo. Então você não vai sair mais. Preste atenção você. Eu não vou poder estar dizendo o que você pode fazer, nem o que você não pode fazer. Mas você vai olhar. Amizade, o relacionamento, o lugar que está prejudicando a tua fé ou não. Zaqueu, diz o versículo, qual versículo que diz? O versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levanta, diz ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Imagina todo mundo sentado aqui. Eu vou sentar aqui nesse lugar aqui. Está todo mundo sentado. Zaqueu está sentado. Aí de repente Zaqueu se levanta. Senhor, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. Eu percebo ele tomando uma decisão, e ele tomando uma decisão de caráter público. Ele fez questão de dar publicidade à decisão dele. E tem decisão que você vai tomar, que você fala para todo mundo, que é já para o pessoal não tocar mais no assunto, saber que você se decidiu de uma vez por todas. Igual quando você coloca a aliança na mão esquerda. Não, estou casado, não é aliança de prata não, é de ouro, estou casado, casei no civil. Casamento civil público, no fórum, portas abertas. Todo mundo saber que você, na administração, para todo mundo saber que casou. Tem uns proclamas ainda, para dar publicidade da união. Quando você vai jurar a bandeira, publicamente, estende o braço lá e jura a bandeira publicamente. E existe uma série de decisões nossas que tem que ser pública. Tem que ser pública. E ali Zaqueu se decide diante de familiares, diante de amigos e diante de desconhecidos. Tinha uma irmã de nossa igreja, uns 12 anos atrás, fiel na nossa igreja. Aí um colega de serviço dela perguntou, agora você é crente da Igreja Batista? Ela, eu estou frequentando, sabe? Eu estou frequentando. Não queria assim, sabe, se oficializar, né, que era, tá meio com vergonha e tal. Não, sou sim. Eu não tenho vergonha de Jesus Cristo não, nem da minha fé. Às vezes eu tenho vergonha de um monte de crente picareta por aí que fica querendo queimar o filme do Evangelho. Mas de Jesus Cristo eu não tenho vergonha não. Ele se compromete ali, queridos, a devolver o que ele havia roubado, mas sem dúvida que estava ali um compromisso de não mais enganar. Não vou enganar mais ninguém, eu vou restituir, não vou enganar mais. E a Bíblia diz, aquele que rouba, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Então nós devemos tomar uma série de decisões também quanto ao pecado. Que você possa refletir aí qual decisão que você vai tomar na tua vida em relação ao pecado. Ele tomou uma decisão, inclusive, quanto ao furto, à prevaricação que ele havia cometido, mas também em relação à avareza. Porque ele abriu mão de metade do patrimônio dele. Abrir mão de metade do patrimônio não é fácil. Mas ainda que ele ia restituir 4 vezes, eu não sei se ele ia restituir antes de dividir no meio, ou se ia restituir depois de dividir no meio que sobrasse. Porque se ele dividisse no meio antes, ele ia ficar com menos, né? Eu sei que ele tomou as decisões, e aí o pessoal ia olhar, Zaqueu, quem te viu, quem te vê. Ele venceu a avareza ali. E existem pessoas, queridos, que são avarentos. Enquanto Zaqueu deu metade, existem pessoas que para dar 10 reais de oferta, o pastor tem que chorar, tem que falar que tantas crianças na África estão morrendo de fome, que são tantas dificuldades. Tá bom, eu vou dar os 10 reais. Mas eu fiz um retiro aqui uma vez, cobrei 10 reais, metade das pessoas não pagaram. Fiz uma campanha aqui uma vez para comprar cadeira para Águas Lindas, conseguimos 30 cadeiras, 22 pessoas contribuíram. E teve pessoa que no mês que contribuiu com as cadeiras, não deu o dízimo. Pode um negócio desse? E o que acontece? Eu não vou chorar aqui para ninguém dar dízimo nem oferta, não. Eu vou ensinar hora ou outra. Porque o que eu percebo é o seguinte, quando Deus toca no coração, a pessoa dá. E quando Deus não toca, não vai ser eu que com meu chorando aqui que ninguém vai dar, não. Não continua sem dar a mesma coisa. Ia dar 10, depois de choro do pastor, dá 12. Mas isso é um indicativo, a generosidade é um indicativo
do agir de Deus na vida de uma pessoa. Não tenho dúvida disso. Tanto que depois disso, Jesus se levanta e diz, hoje houve salvação nessa casa. Jesus podia ter dito isso antes, mas esperou para dizer isso depois dessa atitude de Zaqueu. A generosidade é um indicativo da fé no coração da pessoa. O cara estava no mundo, gastava R$700 com cocaína, com mulher, com prostituta, e se converte e vai dar R$10 de oferta. Mas fica aqui a dica, não vou falar mais sobre isso. Se alguém sente que eu falei demais, peço perdão, mas é o que está na palavra. Não vou pedir perdão não, o que está na palavra de Deus, esse é um ensino mesmo. Autêntica fé gera decisões. Decidiu em relação a isso, mas tem outro que já não vai tomar decisão em relação à avareza. É uma relação em outra área. Tem uma outra área da vida da pessoa que é complicada. Todos nós devemos tomar algumas decisões que não podem ser prorrogadas. E ele tomou aquela decisão diante de Jesus Cristo. Ele levanta diante da multidão, a multidão é testemunha, mas ele fala para Jesus. Olha lá, o que diz a palavra? Se levantou e disse ao Senhor. Você pode fazer compromissos públicos, mas seu principal compromisso deve ser com Jesus Cristo. O principal compromisso é com Jesus Cristo. Quais decisões você já tomou por causa da sua fé? Quais? Se você fosse colocar num papel. Ah, pastor, tomei tais decisões drásticas por causa da minha fé. Você conseguiria elencar elas aí no papel? Quais decisões você pretende tomar por causa de sua fé? Não tomou, mas depois de hoje você quer tomar. A pessoa criticaram Jesus, mas Jesus não estava nem aí. Jesus se levanta e diz uma das palavras mais preciosas da Bíblia. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu era esse perdido. Zaqueu era esse perdido. A quem Jesus veio buscar e salvar? Esse que estava perdido na ganância, na roubalheira, na prevaricação, no peculato, em tantos pecados, já numa idade, já de meia idade, para uma idade avançada. E está Jesus andando na multidão, procurando uma árvore. Eu estou procurando uma árvore. Por que Jesus tu está procurando essa árvore? Porque nessa árvore tem um perdido. E eu estou procurando o perdido. É esse, ele está perdido, então é ele que eu estou procurando. Então se você é esse perdido, se você é essa pessoa em conflito hoje, Jesus procura você. Jesus está procurando você. Porque Ele quer te ajudar. Porque Ele quer te perdoar. Porque Jesus quer te salvar. Jesus, o caçador de perdidos. E de uma certa forma também quando nós crescemos na fé, igual sentimento, desejo também cresce em nosso coração. De maneira que nós também nos tornamos responsáveis e desejosos pela salvação dos perdidos que estão ao nosso redor. Se Jesus entrasse na minha casa como na de Zaqueu, eu ia ficar tão feliz. Se Jesus fosse lá para casa, eu ia colocar ele na sala, eu ia sentar com ele, eu ia conversar com ele. Eu tenho certeza que o Christian ia ficar pertinho de Jesus o tempo todo. E eu tenho certeza que Jesus ia colocar ele no colo e ia brincar com ele. E Christian ia se apaixonar por Jesus. E eu ia conversar com ele e ia falar, Daiane, prepara o melhor jantar que você conseguir, porque Jesus vai jantar com a gente. Ele vai dormir lá na cama do Christian, ou então até a cama mais confortável lá em casa é até a do Christian. Jesus ia dormir no quarto do Christian, eu ia pegar as melhores cobertas e ia colocar lá, e com certeza quando ele acordasse no outro dia, ele ia ter um café da manhã preparado para ele, sabe, queridos? Entra na minha casa, entra na minha vida. De alguma maneira que a gente não consegue entender bem, nem visualizar, Jesus está batendo na nossa porta e quer entrar na nossa casa. Mas como é que está o nosso coração? Está receptivo? Você deseja realmente que Ele entre na sua vida? Que Ele faça morada na sua vida? Eu quero orar com vocês em nome de Jesus. Feche os olhos. A Igreja Batista Sal da Terra tem sua sede na cidade de Braslândia, Distrito Federal. Participe você também dos nossos cultos de celebração. Sempre aos domingos, às 19h30. A Igreja Batista Sal da Terra também está no Facebook e YouTube. Acesse! Você também gostaria de receber outras pregações como essa em seu telefone? Por WhatsApp? Então nos envie uma mensagem para o número 61 9695 1230. Essa palavra te abençoou? Então compartilhe com seus amigos e familiares e permita que ela também abençoe outras pessoas.
Igreja Batista Sal da Terra, uma igreja viva servindo ao Deus vivo.